Ufa! Puta merda, turma. Acabou. Sorte de campeão. Meu Deus do céu, cara. Sorte que de campeão. sufoco. Deus queira, pai. Acabou agora há pouco no Morumbi, São Paulo 1, Atlético Nacional 1 e nos pênaltis São Paulo venceu por 4-3. 4-3 o Atlético Nacional. E se classificou para as quartas de final da Libertadores, um jogo daqueles, cara, daquelas noites de Libertadores que deixam a gente em pânico. Mas antes de eu e meu pai, José Paulo, falarmos sobre o jogo, deixa o like, se inscreve no canal, hypa o vídeo, é muito importante, deixa o comentário, por favor, turma, sempre com educação, vamos trocar ideia na camaradagem São Paulina aqui, se você for de outro time também, tá bom? Bom, acabou agora há pouco um jogo de extremos, né, pai? Começou o jogo, a gente pareceu que o São Paulo ia encaminhar com certa facilidade. Antes do jogo, eu tava muito confiante, achando que o São Paulo venceria com tranquilidade. E eu tava nervoso. Engraçado, porque contra o É. Atlético Paranaense, você tava tenso E você tava tranquilo. e eu tava tranquilo. Então, quer dizer, Não significa nada. não significa absolutamente. Isso é uma não informação. Isso é uma nova informação. Mas eu tava tranquilo, achava que o São Paulo ia passar por cima do Atlético Nacional e o início do jogo pareceu isso. Gol aos 3 minutos, É, chance 2 a a 1 0, minuto. falou. Achei que ia ser 2-0 pro São Paulo. Mas em algum momento do jogo ele ficou esquisito, né? Desde o primeiro tempo a gente falou isso, né, pai? Ficou um jogo de trocação o tempo inteiro. O São Paulo em nenhum momento teve o controle da posse de bola, Isso. cadenciou o jogo, né? Isso, a aflição que dá. E no segundo tempo, isso ficou mais latente. Teve uma hora que eu cito que São Paulo ficou frouxo na defesa. Não é que frouxo na defesa, é com menos, né? A jogada principal foi aquela que o Bobadilha, foi o Bobadilha? Deu de Tentou dar um peito. passe de peito na lateral aqui perto do Crespo. E teve uma jogada aguda e logo em seguida teve o lance do pênalti, que teve falha do Alan Franco, que marcou errado o cara, e o Enzo, que atropelou o cara, né? O Luca viu o pênalti na hora, eu achei que eles tinham se embolado, vendo pela TV, grande TV aqui, e vi mal. O Luca já tinha visto o pênalti na hora que ele aconteceu. Pai, foi pênalti. Se tiver o VAR, isso aqui. Não, mas acho que tudo isso porque o São Paulo em nenhum momento soube controlar o jogo. Isso. E acho que isso tem a ver com. Quando você faz 1-0, você fica muito no afã de fazer o 2-0, de jogar com. O PVC falou bem durante a transmissão. O São Paulo foi durante os 90 minutos um time ansioso. Um time que a bola não firmava no pé, queimava no pé. O Atlético Nacional teve mais posse de bola do que o São Paulo. O São Paulo não conseguiu cadenciar o jogo, esfriar o jogo, trabalhar a bola como tem conseguido trabalhar. Tanto é que o Luciano apareceu menos do que normalmente apareceria, como um cara que coordenava junto com o Marcos Antônio ali no meio de campo. Né? Foi no segundo tempo que a gente falou que Que o Luciano apareceu menos. Apareceu pouco para. Mas eu acho que isso assim, foi muito mais, ele foi pouco acionado, né? O André, pra mim, o melhor em campo do São Paulo. Melhor em campo do São Paulo. Fez uma partida excelente o André. Conseguiu ganhar bolas no duelo individual com os zagueiros, proteger, fazer pivô roubar e a tal. bola, conseguir roubar, assim, proteger, conseguir e fazer o pivô, exatamente, isso aí. Coisa que ele tinha maior dificuldade de fazer, na minha visão, antes. E o Luciano não foi municiado. Muitas vezes o Luciano foi correndo atrás da bola, não conseguiu tricotar ali com o Marcos Antônio, com o Bobadilha. Nem com o próprio Rodriguinho, que também achei que fez bom jogo, o Rodriguinho. O São Paulo não fez um mau jogo, não achei que o São Paulo fez um mau jogo, mas o São Paulo nunca foi senhor da partida, nunca jogou como mandante no Morumbi. Não jogou. E assim, a gente e o Crespo tinham que esperar isso. Os caras tinham que vir atrás do resultado. Os caras eram ardidos lá, iam ser ardidos aqui. É um time chato. Bom, né? Que tem um monte de jogador número 6,5, 7 ali. Exatamente. Né? Então, quando o São Paulo deu aquela afrouxada, eu fiz esse comentário, o São Paulo afrouxou, acho que o Luca nem entendeu na hora que eu quis dizer que afrouxou, mas era isso. É como se, não, vamos jogar aqui o arroz com feijão que vai dar, entendeu? E de alguma maneira, enfim, não deu. E eu não gostei das substituições do Crespo. Você não gostou do Crespo hoje, né, pai? Não gostei do Crespo, não gostei do Crespo e ter colocado o Henrique faltando 8 minutos para acabar o jogo. Se o moleque faz aquele gol que ele limpa para a esquerda e bate, se ele põe no ângulo lá, né, que a gente teve jogadores sofríveis que fizeram isso, né? O Rato contra o Corinthians nos deu a passagem para a final da Copa do Brasil, ganhando do Corinthians. Foi isso? Isso, exatamente. Era a semifinal Corinthians, né? Limpando para a esquerda e metendo num tchan que nunca mais ele ia fazer aquele gol na vida. Nunca né? fez nem vai fazer. Se o Henrique faz esse gol, pronto, era o titular absoluto do São Paulo Futebol Clube sob qualquer circunstância. Então,
Então ali faltou, né? Assim. Você colocaria ele antes, então. E assim, ter tirado o Lucas. Não, o Rodriguinho. Não, ter tirado o Rodriguinho pra colocar o Lucas sem nenhum motivo, tava 1-0, ali começou a frouxice. Porque o menino, ele voltava pra defender. Eu acompanhei várias vezes ele no meio de campo, São Paulo perdia a bola, também. Ele acompanhava o marcador que estava junto com ele até dentro da área, coisa que o Lucas não faria e não fez. E o Lucas não fez nenhuma jogada contundente, nenhuma importante, errou passe, lançou no impedimento o Enzo do lado esquerdo ali, deu umas enfiadas de bola, uma cutucada de bola que não teve direção para a pessoa errada. E assim, o Ferreirinha pode ser mais agudo do que o Rodriguinho seria, ou que o Henrique poderia ser, mas assim, na única lance que ele fez, que ele driblou 3, 4, que ele adora fazer, se ele chutou a bola para fazer na lateral do outro lado, né? Então, e é isso que irrita o Ferreirinha irrita, e já tava 1-1, né? Já tava 1-1. Então o Hernan, e assim, o Alan Franco começou a mancar com 9 minutos de jogo. Quando ele mancou, eu olhei no relógio na televisão, tava marcando 9 minutos e pouco de jogo. Então, assim, o São Paulo precisava, até por causa da condição dos atacantes, dos defensores, ter mais posse de bola, cadenciar o jogo, ser protagonista, porque os caras iam marcar em cima. E nessa hora tinha que ter as lideranças técnicas, Luciano e Marcos Antônio, e o próprio Rodriguinho, entendeu? Para fazer um combinado ali, ó. Quando eu receber aqui, você abre lá. E quando eu abrir ali, eu encosto lá. Esse jogador que não fala em campo, esses jogadores que estão treinando, que são os protagonistas técnicos do time, se você não conversar com jogadores em campo, vocês não combinarem ali, independentemente do que o técnico está falando, em função do que você está vivendo ali, das características de cada jogador adversário, inclusive, não sai o jogo. Não existe protagonismo no futebol se não houver uma conversa entre os líderes técnicos e também líderes de comunicação dentro do campo. Então, eu tô achando isso, né? Que o Crespo está cometendo algumas falhas, coisa que eu não achei que estaria cometendo, porque o São Paulo azeitou com ele. E continua azeitado, né? Está nas quartas de final. Quartas de final. Eu acho que... Eu entendo o que você está falando, eu entendo mesmo. A transmissão até me incomodou um pouco quando ela ficou falando... O Lucas tá no banco. Parecia que eles tinham uma informação privilegiada. Que o Lucas eles ficaram falando do Lucas, o momento, o Lucas... O que eu falei, deve ter um monte de gente nessa coisa de rede social, entrando no hashtag Paramount, alguma coisa, falando do Lucas, que eles querem jogar pra torcida. Eu fiz esse comentário. Porque não deu pra entender. Teve uma simples modificação do Lucas entrando no lugar do Rodriguinho. Que, assim, não tinha o menor sentido fazer aquela substituição naquela hora. E, pra mim, enfraqueceu esse possível domínio no meio de campo que o São Paulo tinha. Porque o moleque é habilidoso, bom de bola, sabe driblar, o passe dele é bom. Tava bem em campo. E o Lucas, que é claramente, obviamente, o titular do São Paulo, não tá ainda, visivelmente, fisicamente, ele tá fora de... Primeiro lance do jogo, ele foi dominar, a bola escapou 5 metros. Um cara que tá sem ritmo. Fez falta em seguida pra tentar recuperar a bola. Então, assim, não é que o Lucas... Porque do jeito que parecia, assim, o Lucas vai entrar, vai mudar completamente o jogo. Não, porque não tem sido assim. Embora ele seja decisivo, fez gol contra o Sport, é um jogador importante, tinha que entrar. Achei também um pouco prematuro a entrada do Lucas. Ele poderia ser uma alternativa. E teve uma coisa que mudou completamente a história do jogo, que foi a expulsão do Cardona. Completamente. Porque... Ainda bem, até pros pênaltis. Porque o gol do pênalti foi aos 24 do segundo tempo, o gol deles. Cara, no 11 contra 11, eles estavam melhores do que a gente no segundo tempo. Sim. Perigosos, levando... Aquele Morelos, cara, que é um perna de pau. Não tem um santista que tenha saudade desse camarada. Ele é um grosso. Eu lembro o Chaves, do São Paulo, horroroso. Hoje parecia o Haaland, o Ibrahimovic, o cara ganhou todos os duelos contra o Sabino, o Ferrarese e o Alan Franco. Fez o gol, sofreu o pênalti. Eu torci muito pra ele errar pelo menos um pênalti. O pênalti também. Que ele fez, ele que o Rafael quase né? pegou, Porra. E na cobrança de pênalti ele fez também, que o Rafael quase pegou. Foi no dele que passou por baixo do Rafael. O Rafael pegou na mão do Rafael, de alface. Um frango de pênalti, né? É um frango. Mas assim, azar total, o Rafael foi muito bem nas cobranças. Uma coisa que eu acho que o São Paulo hoje aconteceu, que é natural de um time que tá em formação com o Crespo, nervoso. O São Paulo, você chama de frouxidão, frouxo, eu acho que o São Paulo se desconcentrou. O São Paulo não foi... O São Paulo foi meio disperso, e a dispersão tá no toque de peito do
do Bobadilla, tá num passe meio na fogueira, não tá naquele nível de concentração sem erro de passe, com uma bola no pé. O São Paulo desconcentrou. Com um time encardido como esse, cara, qualquer erro é fatal. O Alan Franco ter dado o corpo pro Morelos escorar, isso foi um erro primário, cara. Ele é um cara que faz do pivô o seu jogo. Tentou antecipar e não conseguiu. O Alan Franco é um cara que cerca, cara. O cara não ia fazer nada, ele não ia virar nada. Ele deu o corpo, o cara girou aí, cruzamento, pênalti. Então o São Paulo desconcentrou em algumas escolhas. Eu acho que o Henrique, eu adorei que o Henrique entrou, mesmo que tenha sido pouco tempo, eu adorei que ele entrou. Claro, o moleque ontem faz uma diferença danada. Primeiro lance dele deu um rolinho no cara. Primeiro lance partiu pra cima e deu um rolo, entendeu? E deixou no pé do Bobadilla. Isso, que se o Bobadilla fosse atacante, fosse um cara ele ia dar uma paulada na bola, ele não ia dar aquele chute que ele deu que acabou batendo em alguém. Ele ia dar uma paulada firme no reta, exatamente. Isso, exato. Então eu gostei que o Henrique entrou, então acho que, como a gente falou no vídeo anterior, o Henrique já se consolidou como opção. Então no jogo mais importante do ano, em 10 minutos mostrou serviço, foi bem e tal. Eu achei que o André tava bem no jogo pra sair, mas eu entendo não tirar o Luciano, porque o Luciano quase tira um coelho da cartola naquela rebatida ali. Não achei que o Luciano fez mau jogo. E queria destacar uma parada. Aí vai ser talvez a minha benevolência com o camisa 10 do São Paulo. Vamos imaginar esse contexto. O São Paulo faz o primeiro gol, os caras perdem o primeiro pênalti, o Lucas faz. O São Paulo perde com o Marcos Antônio, os caras fazem. O pênalti do Luciano era crucial, cara, pra não perder a confiança ali. Vindo de uma eliminação contra o Atlético Paranaense e ele bate um pênalti impecável ali. Então, assim, o Luciano precisava estar em campo porque ele bateria esse pênalti. Tem isso também, né, pai? Tem isso. Mano, na hora que ele fez a substituição e tirou o Rodriguinho, tudo bem, é mais moleque e tal, pra botar o Lucas, não ia tirar o Luciano. Mas ele tava 1-0 pro São Paulo. E o São Paulo tava jogando bem, né? Não tava. Mas ainda tava jogando. Entrou, quem você tiraria? O Luciano ou o André? Quando o Ferreirinha entrou. Eu nem colocava o Ferreirinha. Eu acho que o São Paulo teria que mexer no ataque só se tivesse 2-0. Entendeu? Porque os caras iam pra cima com tudo e a gente precisava de gás num contra-ataque. Se não, se tivesse ganhando de 1-0 só, meio frouxinho do jeito que tava os caras em cima, tinha que botar Luan em um lugar de alguém que recebeu o capitão. Pablo Maia. E fazer o jogo dominante. A gente tem que ficar com posse de bola, marcar os caras no meio de campo, truncando, não deixando chegar na área, porque uma das piores arbitragens que eu já vi na Libertadores da América, um juiz fraquíssimo para fazer um jogo do São Paulo Futebol Clube, não sei o que eles estão achando, fraquíssimo, um juiz fraco em todas as instâncias. Ele inverteu um lateral no final do segundo tempo. Escandaloso. Escandaloso, de enlouquecer. Deu 8 minutos de acréscimo, tem que dar 12 minutos de acréscimo, não 8. Juiz muito ruim, muito fraco, tomando decisões, o quarto árbitro mudando decisão. Escanteio, cara, nunca vi na vida. Aquele escanteio que o Ospina espalmou, que ele deu tiro de meta, né? Uma coisa gritante. Forte, rápida, assim, dá pra ver, mudou a direção da bola, a velocidade da bola, enfim. Arbitragem mais uma, né? Porque lá na Colômbia foi ruim e agora de novo o São Paulo precisa se muito fortalecer. Menos ruim lá, né? A gente ouviu que o cara era caseiro, mas essa informação eu não tenho. Aquele juiz era muito melhor tecnicamente na condução do jogo como esse. 3 pênaltis num confronto, olha só contra a gente mesmo. São Paulo precisa se fortalecer nos bastidores, cara, na Comebol. Não dá pra ter 2 árbitros que não são FIFA num jogo do São Paulo. Mas hoje, a classificação do São Paulo foi na camisa, cara. Hoje, no duelo. Porque a gente falou, né? Na Colômbia, se fosse 3-0 pro Atlético Nacional, com 2 bolas na trave, 2 pênaltis perdidos, era um placar normal pelo que foi o jogo. Massacre com o São Paulo, bombardeio no Atanásio Girardot. E o São Paulo hoje conseguiu ganhar uma disputa de pênalti. Eu aposto com vocês, sejam sinceros e sinceras comigo. Todo mundo tava achando que a gente ia se fuder na cobrança de pênalti. Eu tava apavorado. Eu também. Nenhuma confiança. Zero confiança. São Paulo só erra pênalti. Me surpreendeu amorosamente, porque o Rafael acertou 4 dos 5 cantos, né? O que ele errou, o cara bateu na trave. Passou a bola debaixo dele, que foi um mandrake ali que tem passado aquela bola. Ali eu acho que a gente depois foi perder, sabia? E as nossas cobranças, o Marcos, eu gosto muito do moleque, né? Assim, ele bateu direitinho, só que ele bateu um pouquinho mais aberto, estourou na trave. Não merecia, não jogou bem de novo. O São Paulo podia ter ganho de 5-4 nos pênaltis, não 4-3. Mas assim, então, sorte de campeão. Não, e camisa, cara. Libertadores da camisa faz diferença. O título desse vídeo é isso, cara. Foi na camisa, porque foi. A gente poderia estar eliminado no primeiro jogo. E a gente deu de um jeito de estar vivo no segundo, fazer o gol, tomar um empate, eles e ganhar nos pênaltis, cara. Então, assim,
Rasta la quarta, como diria um vídeo legal que eu vi essa semana. E o Enzo, a gente não falou do Enzo, hein? Foi imprudente no pênalti, né? Nossa senhora. Imprudente. Foi imprudente e ele cometeu um outro... Deu uma outra pichotada durante o jogo, eu não vou lembrar. Não, foi dominado, saiu com bola e tudo. Deu um engraçado, passe pro Lucas. Jogadores que eram estáveis hoje estavam um pouco piores, né? E jogadores que a gente se enervava, como o André, por exemplo, Silva na frente. Cedric, cara. O Cedric fez bom jogo. O Cedric fez bom jogo, exceto os escanteios que ele lançou na mão do Espina. Mas ele bateu o último pênalti derradeiro com coragem, o jogador de time grande, Eurocopa, deu uma viradinha no quadril e enganou o Espina. Exatamente. É verdade, 35 anos. E jogou bem, cara. Mão palmatória. Critico muito o Cedric, mas ele tem jogado bem. Então acho que eu pesei um pouco nas críticas e é isso. Esse Mailton que chegou é muito bom jogador. Vão por mim. É muito bom reforço. São Paulo tem um ótimo lateral agora pra revezar com o Cedric. E gostei muito da partida do André. Eu não achei que ninguém jogou mal do São Paulo. Falei, nossa, jogou mal hoje esse cara. Tem alguém que você achou que jogou mal? Não. Como outras vezes que eu achei, não. É só... o São Paulo... assim, eu sou um São Paulino de 63 anos de idade. Então, assim, o São Paulo tem um mau hábito, tá ganhando de 1-0 o jogo, ele dá aquela afrouxada, tipo assim, nós vamos ganhar mesmo, então... Vamos soltar um pouco, afrouxar, frouxo no sentido de afrouxar. Vai de se apertar o cara assim, você dá uma afrouxada, aí o cara se solta e você perde o controle da situação, entendeu? Esse é um vício, eu acho que é do São Paulo Futebol Clube, por algum motivo que um dia espiritualmente eu descobrirei. E eu acho que o São Paulo, eu comentei com o Luca, antes do São Paulo tomar o gol do pênalti, né? São Paulo tá frouxo. O Luca não entendeu que era meio que frouxo, mas... É que eu acho que é pela desconcentração, não é por blazer ou displicência. Acho que é desconcentração. Eu não vi uma postura displicente. É difícil explicar, porque é uma visão que eu tive do todo. Não dá pra... É meio subjetiva também, né? Não, mas quando... O que ficou marcado foi o Bobadilha que tentou dar um passe de peito e deu pro... E em seguida teve uma jogada aguda de ataque deles. Antes do lance do pênalti, né? Não, é aquele lance que o Enzo... Esse foi antes do gol dos caras também. O Enzo tava livre, ele foi abrir pro Lucas no timing errado e a bola saiu pelo escanteio. Nossa, vai dele abrir no timing certo. Foi a única vez que você gritou no jogo. E ele saiu correndo pra tentar recuperar a bola, que ele mesmo passou errado pro Lucas. O que o Cedric... O Enzo tem de competitivo, ele tem de limitado, né, gente? Eu adoro ele, tá? Acho um jogador legal, titular, sério, mas quando a gente precisa de algum refinamento... ele peca, embora tenha batido o melhor pênalti do São Paulo foi dele, da bochecha da rede. Aliás, caralho, nossa, que nervoso, cara. Eu tô quente, cara. O Luca ficou bem alterado. Fiquei bem alterado. Eu fiquei bem quieto, porque eu falei... Ficou quieto, né, meu? Você nem vibrou. Não, eu falei em Aca 2 vezes. Não, mas quando comemorou, quando ganhou, eu fiz tanta força que eu fiquei tonto. Vi umas estrelinhas, cara. Não, eu senti primeiro o alívio, sabe? Não vibrei tanto quando vibrei. Não, e eu acho que assim, vislumbrando as quartas de final contra LDU ou Botafogo... Tem um bicho aqui, caralho. Falamos sobre isso. O São Paulo vai ter os reforços, se Deus quiser, de Arboleda, o Lucas vai estar recuperado 100% e o Oscar possivelmente. Esse time me fortalece bastante com esses caras, evidentemente. O Lucas prefere o LDU, eu acho que eu prefiro o Botafogo, porque o Botafogo era para ter perdido do São Paulo no passado, que tinha um time melhor do que eles têm esse ano. Bem melhor, bem melhor. Mas o Botafogo é mais time que a LDU, pá. E o Botafogo é mais time que o São Paulo, pá. A LDU não é mais time que o São Paulo. A LDU vai ser um confronto parecido com esse. O do Botafogo... De hoje. O Botafogo investiu 100 milhões de reais, 150 milhões de reais agora. Eu vou apostar no Luca, então, que entende mais disso do que eu. Mas se vocês discordam de mim ou dele, comentem nos comentários. Obviamente, comentem nos comentários, uma redundância. Nos comentários. É bom, né? Mas... Tô nervoso nas decisões. Mas é isso. Gente, foi na camisa, passamos e... Sorte de campeão. O que aconteceu lá... São Paulo toma 2-0 lá. Feito 1-0 aos 2 minutos, acho que podia buscar o jogo, porque aí o São Paulo ia ser protagonista de alguma maneira. Sim. Entendeu? Aí podia entrar todo mundo. O abafa, né? O Henrique, o Lucas, o Caleri de muleta, entrava todo mundo, né? Luiz mas como fez o gol aos 2 minutos... Arrefeceu um pouco. E aí não se preocupou em ser o protagonista do jogo. Aí fica concentrado. E o time deles é bom.
Fazia o abafa direitinho lá na frente. São Paulo era obrigado a ficar tocando ali. E eles pressionando, né? E eles pressionando. E o São Paulo não é um primor na saída de bola, cara. Mas não comprometeu. Não comprometeu. O Alan Franco comprometeu. Exceto. Duas vezes. O Sabino jogou bem. O Sabino jogou bem de novo. Sabino jogou bem de novo. O Ferrarese às vezes é burro, né? Faz umas faltas burras. Não, né? ele é muito... Mas eu adoro o Ferrarese. E cavou a expulsão do Cardona, coisa de jogador malaco. Cavou, meu. Cavou, é verdade. Entendeu? Um batedor a menos, se bem que, ironicamente, o narrador do jogo de hoje falou que foi... Não, foi o PVC, né, que falou que... Azar que o cara... Azar que o cara não vai bater pênalti, porque mas, perdeu dois lá. Você lembra que com 11 contra 10, aos 50, os caras tiveram uma chance cara a cara que o cara cavou um pênalti? Então, no 11 contra 11, a gente ia sofrer. Então, o jogador a menos foi fundamental pra segurar o empate, cara. E assim, é isso. E o mau juiz expulsou o Cardona, cavado pelo Ferrarese. Pelo Ferrarese. Então é isso. E acho que do confronto tem dois residuais valiosos. Rodriguinho é uma opção. Não sei o que aconteceu com o Alisson. Acho que não sei se machucou, não estava ali no banco. E o Henrique é uma opção. Henrique, pra mim, era titular absoluto de São Paulo. Boleiro do jeito que ele é. Pra mim também. Eu queria 11 boleiros no meu time, nem que tivesse que jogar... Como é que vocês jogam? Que sistema vocês jogam? 8-2. 8-2. Tava bom. Todos os boleiros. Todos os boleiros, a gente ganhava todos os jogos. De 1-0. Pronto. 8, ninguém ia tomar gol. A gente não ia tomar gol nunca. O único time que ia ser invicto sem tomar nenhum gol em 38 jogos do Campeonato Brasileiro e ter ganho, sei lá, 25 de 1-0. Campeão. Eu sou resultadista. Eu também. Eu sou resultadista. Não, aí, cara, o que o moleque fez hoje, tendo 10 minutos, ele conseguiu ser agudo, criar chances. O moleque é diferente. Ganhamos uma opção valiosíssima como no ataque do São Paulo. Mas você falou uma coisa, se voltarem jogadores que estão... Se voltar o Arboleda bem, né? Oscar. Tiver Oscar, esse lateral direito que o Lucas ficou de mostrar pra mim. Mailton, Como é que vou mostrar agora. Muito bom de bola. O DVD dele. É isso? Não, é muito bom de bola. É muito bom de bola. Dá pra ver no toque de bola, pai. Você vai ver no toque de bola que ele é bom. Como o Hernan, pra mim, Crespo, ele azeitou o time de São Paulo, embora eu acho que ele esteja cometendo alguns equívocos em algumas trocas, mas é só a minha cabeça, né? A gente vai ficar mais confiante, mas por enquanto a sorte de campeão. Não, e tem Tolói também como reforço para a próxima rodada. Eu sei que a gente não é muito fã do Tolói, tá, turma? Desde 2012. É porque o Tolói, assim, eu era um jogador rápido, de passada larga no campo, assim, e de pouco toque na bola. Eu gostava de ver o jogo e, eu não vou falar tipo ninguém, porque vai ser pretencioso do caramba, mas assim, você balançou o corpo pra frente do Tolói, você levou ele. Já era assim lá atrás. Já era lá atrás, agora 12 veterano, era mais. Exato, cara. É igual o Fabão. O Fabão, se você balançasse o corpo aqui assim, ele... Rafael Sobis, lembra? Rafael Sobis 2006. Eu falava... A gente tava assistindo o jogo junto, né? Horroroso aquele final de 2006. Mas o Tolói, eu acho que é um reforço, porque hoje o São Paulo, meu pai perguntou, o Alan Franco tá machucado. Quem entra no lugar dele? Não tem ninguém. Não, mas eu então imaginei... o Tolói nesse imaginei caso, que pudesse haver uma improvisação, entendeu? Não tem ninguém. Na base, os zagueiros são fracos. Mas o Tolói, a gente ganha reforço, tipo assim, se numa emergência, tem o Tolói ali. Vamos saber como o Arboleda vai voltar. Podia recuar o Bobadilha pra jogar de zagueiro e botava o Luan. Pode ser. Eu achei que houvesse uma possibilidade de improvisação, assim, mas não há, né? Não há. Ele só abriu mão dos 3 zagueiros com o Henrique entrando, e aí ficaram com 2. O Alan Franco saiu, que tava pendurado, e o Henrique entrou. Foi a única vez que ele abriu mão dos 3 zagueiros, né? Faltando 10 minutos pra acabar. Então solidificou o sistema de 3 zagueiros mesmo. Mas é isso, hein, turma? Vídeo longo, vídeo mais longo do que a gente já fez aqui, mas porque... Nossa, tô muito nervoso até agora, pai. Jesus, mano. Caralho, meu irmão, tô muito nervoso, velho. Eu tava quieto ali, porque... Pai, vamos fazer uma coisa nova. Notas dos jogadores de bate-pronto. Rafael 9. Rafael 9 também. Pelo duelo todo. Cedric, hoje. 6,5. 7. Ferrarese. 7. 6,5. Alan Franco. 6. 6. Sabino. 6,5. 7. Enzo. 5,5. 5,5. Bobadilha. 6,5. 6. Marcos Antônio. 7. 7,5. Rodriguinho. 7, 7,5. Eu gosto dele. Mas hoje ele não jogou tudo isso, pai. 6,5 pra 6, mim. tá bom. Luciano. Luciano, 6. 7. Pai. Não foi tão bem. Aquele Foi. gol. Não. Quase fez um gol, tirou da cartola aquele gol que ele bateu. Não, o cara bateu Ele nele. clareou todas as jogadas, pai. Ele clareou todas as jogadas. É verdade. Ele tem um toque que clareia tudo, é verdade. 7 pro Luciano. 6,5. André Silva. Jogou bem, meu.
André Silva, 6,5. Porque pra ele... 8. Pra mim, 8. É, Melhor em 7. campo. 7. Pra mim, melhor em campo, 8. É, melhor em... É, verdade. Jogou muito bem o André Silva, não errou nada. Eu sou muito crítico. Lucas, que entrou. 5. Dou nota 5,5 pro Lucas. Não achei que ele jogou tão bem. Ferreirinha. Ferreirinha, 5,5. 5,5 pro Ferreirinha. Só por causa daquela jogada, embora ele tenha driblado 4 e jogado na lateral do outro lado. Ela disse adeus, como diria Romulo Mendonça, convidado de amanhã do Bopismo. E por último, o Henrique Carmo. 9. Não, brincadeira. Ele jogou 15 minutos. Ele jogou 8 minutos. Teve 2 jogadas agudas, um passe perfeito pro Bobadilha bater e um que se ele acerta e faz a gol no Chuck lá. Ali é Ia ter uma estátua dele. É um negro bonito. Eu dou o quê? 7, eu dou 7. Pelo que ele jogou, eu dou 7 pra ele. O que ele fez nos 8 minutos dele, 7. Pelo que ele jogou, no que ele jogou, também dou 7, meu. Isso aí é a gente, é a opinião, você concorda ou não. Ó, só pra avisar, você não tá muito ambientado com a internet São Paulina, os caras vão cornetar nossas notas, viu? Os caras tão malucos, kkk, eu sei, pai, mas só pra você saber, não vai ficar chateado. Gente, é arquibancada. Arquibancada virtual. Cada um tem a sua opinião. É isso, vamos eu debater na respeito, boa. Né? E vamos comemorar. Se não tivesse tanto frio, a gente tava na Paulista. É que assim, eu joguei bola minha vida inteira. Eu nunca tive que conviver com nenhum tipo de hater. Futebol pra mim sempre foi de criar amigos. Eu tenho amigos até hoje, amigos de mais de 40 anos, que a gente se encontra e come carne, dá risada. Só não continuo jogando com eles, porque eles ficaram todos bichados no joelho, menos eu, com a graça do Senhor. Qualquer dia a gente vai bater uma bola, meu pai, eu posto aqui no Bopismo. Futebol é uma coisa, cara, de humanas, pra você gerar alegria. Eu nunca enxerguei o futebol de outra maneira e eu sempre fui competitivo. Sempre honrei os que ganharam da gente, porque jogaram, porque eu dava tudo que eu tinha em campo. Então, assim, se os caras ganharam, eles foram melhores do que a gente. Isso é do jogo, é o que faz o jogo legal. É o que faz os grandes gênios, os grandes craques. Porque eles conseguem ganhar um jogo que estava dificílimo, entendeu? Então, todas as competições que eu joguei, sempre honrei quem ganhou. E, assim, isso não me deixava ser aquele malaco dentro de campo que você tem que ser. Ter a boa malandragem, né? Pegar no ponto fraco do cara no ouvido dele, igual aquele italiano com os Zidane. Materazzi. Isso. Mas, essa coisa de hater, de opinião, e você rasgar contra nunca. E enquanto eu fui capitão dos times, nunca aconteceu nos times, entendeu? É diferente, pai. Não é sobre o jogo, é sobre a opinião de futebol. Não, tudo bem. Os caras odeiam a opinião. Não, é que o ambiente de futebol pra mim sempre foi dentro de amoroso campo assim, e orgânico. Eu acho que dentro de campo é assim, a camaradagem, a companheirismo e tal. Mas na arquibancada, não. Na arquibancada não, na internet. A rede social é mais tóxico mesmo. Turma, é isso. Se inscreva no canal, deixa o like, hype o vídeo, dá uma moral, porra. Sempre família aqui, a gente vai ganhar essa porra. Se eu estiver mais atrapalhando do que ajudando, vocês têm que falar também. Não, as pessoas te adoram, pai. Preferem você comigo do que eu sozinho. É isso aí. Eu também prefiro. É isso, turma. Rasta la quarta. Seguimos. Seguimos. Sorte de campeão. Valeu.